por que é tão difícil nós confiarmos em Deus é nossa falta de estudo da palavra de Deus. Porque não se pode confiar no nada, não se pode confiar no vácuo. Ninguém confia no nada. Nenhuma religião vai confiar no nada. Toda religião tem um objeto de crença. Seja ela qual for, tem. Até o ateu tem um objeto de crença, porque ele também não consegue viver sem confiar em nada. O objeto de crença do ateu é provar que Deus não existe. É um objeto de crença, mas ele precisa de alguma coisa para crer. Então, por que é tão difícil desenvolvermos essa crença? Um dos motivos é a maturidade cristã, que está ligado automaticamente à falta de conhecimento da palavra de Deus. Uma coisa está ligada à outra, uma coisa depende da outra, ou seja, crescimento depende de o quanto que eu analiso, tanto que eu estudo a Bíblia. Então, por que é tão difícil? Porque às vezes falta conhecimento pleno das Sagradas Escrituras para desenvolver uma confiança sadia no Senhor. E um dos problemas é esse, que é gerado através dessa falta de conhecimento, que vai gerar essa falta de maturidade na vida de muita gente. Então é importante que a gente esteja sempre lendo, sempre estudando, para que nossa fé seja ancorada em alguma coisa, não no nada, não no vazio. Ela tem que ser ancorada em alguma coisa, tá certo? Então, lendo Efésios capítulo 3, versículo 7, a qual Paulo diz que foi feito ministro, nós entramos nessa questão sobre o que é maturidade. A forma mais comum usada por Paulo para definir cristão é dizer que eles são homens e mulheres em Cristo, não dentro de Cristo, como roupas em um armário, mas como os ramos que estão na videira e como membros que estão no corpo, ou seja, unidos a Cristo. Então, o que é maturidade cristã segundo a visão de Paulo? É estar plenamente unido a Cristo. Pode avançar. Como está lá em João, capítulo 15, em que ele diz que ele é a videira e nós somos os ramos. Recebemos dele força, recebemos dele seifa para poder produzir e produzir fruto. Qual é a qualidade, irmãos? Qual é a qualidade do nosso fruto que nós temos que produzir? Que tipo de qualidade tem que ter esse fruto? Segundo aquilo que está dito lá no Evangelho. João capítulo 15, volta lá. João capítulo 15. Qual é a qualidade desse fruto? Segundo o que está dito em João, qual é a qualidade desse fruto? É um fruto mais ou menos? É um fruto meia boca? Qual é a qualidade? Segundo o que está dito aqui no Evangelho, a qualidade desse fruto é aquele que permanece. Essa é a qualidade do fruto que temos que produzir. O fruto, ele deve permanecer segundo aquilo que João está dizendo aqui nesse texto. Ou seja, o meu fruto, ele não pode desaparecer comigo. Aquilo que eu faço, eu posso passar, mas aquilo que eu produzi, ou aquilo que eu produzo, isso tem que permanecer. Isso tem que ficar para aqueles que estão vindo, ou aqueles que estão participando junto comigo. Nenhum trabalho que eu faça, irmãos, pode desaparecer comigo. Porque se o meu trabalho que eu faço desaparece comigo, então quer dizer que o fruto que eu estou dando, ele não é um fruto que vá permanecer. Se ele não é um fruto que vá permanecer, é porque automaticamente eu não estou, como está dizendo o texto aí, eu não estou unido em Cristo. Porque se eu estiver unido em Cristo, o meu fruto ele vai permanecer. Ainda que eu passe, ainda que eu morra, ainda que eu mude para outro mundo, aquilo que eu fiz para o Senhor, ele vai permanecer. Por exemplo, nós estamos falando aqui do Evangelho que foi escrito há mais de 2000 anos por um homem que já morreu muito mais de 2000 anos. E nós estamos falando do Evangelho de João. Ele morreu, mas o fruto do trabalho dele
permaneceu. Então o crente maduro é aquele que frutifica e aquilo que ele produz permanece na obra de Deus. Ela não desaparece na obra de Deus, ela continua permanecendo na obra de Deus. E se a gente for falar, a gente pode falar de muitos exemplos aí que nós temos de pessoas que trabalharam para o Senhor e até hoje o seu fruto fala. Então a qualidade do meu fruto que eu tenho que produzir é aquele fruto que tem que permanecer. Amém? Irmão, não existe crente invisível. Não existe crente invisível e não existe crente que só foi chamado para ficar sentado. Amém ou não? Existe crente que foi chamado para ficar sentado no Evangelho? Sim ou não? Não, para pregar. Todo crente foi chamado para servir. Todo crente. Dentro da igreja, cada um tem sua função específica. Alguns têm sua função específica dentro da igreja. Mas nós não fomos chamados para servir dentro da igreja. Aonde é que nós somos chamados para servir? Onde? Vamos ler? Vamos ler que a Bíblia responde qualquer pergunta que eu fizer essa manhã. Vamos ler Hebreus, capítulo 13. Deixa eu ver se eu acho. Capítulo 13. Pode ir lá, capítulo 13, que eu vou achar o que eu quero falar. Espera lá. Vamos lendo aqui, eu acho o que eu quero falar. Permaneça o amor fraternal. E aqui o autor está terminando a epístola, então ele está dando vários conselhos aí para aquela igreja. Primeiro ele diz que tem que permanecer o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por elas alguns, não sabendo, hospedar um anjo. Quem hospedou o anjo, irmãos? Na Bíblia? É esse aí. Mas aqui, quem hospedou o anjo no texto? Abraão, sim. Está mentindo. Eu não sei se hospedou, mas falou para ele. O texto está dizendo: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. O autor não tirou isso do nada. Ele tirou isso do texto sagrado. Quem foi esse homem ou esse ser que hospedou anjos? Procure na sua casa lá, você vai achar. Mas vamos pular para o versículo que eu quero aqui. Capítulo 13, versículo 13. Ele diz: saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Saiamos, pois, a ele fora da porta do arraial. Aqui o autor está dizendo que Cristo foi crucificado fora da cidade de Jerusalém, chamada no Monte Caveira, que estava fora das cercanias da cidade. E ele está dizendo, é lá fora que nós temos que buscar ele para servir. Enquanto os religiosos, os fariseus, escribas estão fechados dentro de Jerusalém, nós temos que sair lá fora para servirmos a ele. E é lá fora que o nosso fruto vai se dar. E é lá fora que nós vamos fazer, o nosso fruto vai permanecer. Não que aqui dentro não permaneça também. Tem que permanecer. Mas eu estou dizendo que todo crente foi chamado para servir. Nenhum crente foi chamado para ficar sentado olhando um para a cara do outro. Todo crente foi chamado para servir ao Senhor. E esse serviço, o que você faz, tem que permanecer. Não é você que vai permanecer, é o que você faz que vai permanecer. É alguém que vai lembrar, é alguém que vai dizer, fulano de tal passou por aqui, fez tal obra, mas não é para a glória do Senhor, é para a glória daquele que lhe chamou. Então por isso que ele diz, saiamos, pois,
Aí ele para fora da porta do templo. E aqui, ó, versículo 15. E temos que dar fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, irmãos, maturidade cristã significa estar ligado a Cristo de tal ponto que eu consiga trabalhar e frutificar. Eu estava orando hoje e pensando comigo mesmo. Irmão, eu não entendo como é que os crentes deixam de se derrotar com tanta facilidade. Sabe por que eu não entendo? Não é porque eu aprendi num banco de faculdade, não. É porque eu aprendi na lida. Eu aprendi vivendo todo santo dia. Eu tenho 30 anos que eu sirvo a Deus nesse lugar. 30. Eu já fui chamado de um tudo aqui dentro. Já me acusaram de um tudo aqui dentro. Mas ninguém me faz parar. Nenhum filho do cão me faz parar. Nem os de fora, nem os de dentro. Porque os senhores não se espantem, não. Porque dentro da igreja tem filho do cão. Amém ou não amém? Porque aqui dentro tem o trigo e o joio. O joio é quem? Filho de Deus ele não é. Porque se ele fosse filho de Deus, ele faria as obras dos filhos de Deus. Se ele não é filho de Deus, ele é filho de alguém. Não existe pai sem filho. Ou tem? Todo filho tem um pai. Então esse joio tem que ser pai, filho de alguém. Se ele não é filho de Deus, ele é filho do Belial. Então, querido, eu não achei nada até hoje na minha vida que me fizesse parar. Que me fizesse retroceder no Evangelho. Que me fizesse retroceder naquilo que faço. Não achei, até agora não achei. Também não procuro não, viu, irmão? Não procuro não fico caçando não. Mas as circunstâncias da vida, ela vem chegando e aí você vai vendo quem é quem nesse mar de loucura que a gente está vivendo. Porque eu pensei o seguinte: se Jesus, como diz o autor, foi vituperado, foi vilipendiado, foi acusado sem ter culpa no cartório, foi humilhado sem precisar passar pela humilhação que passou, fez tudo o que ele fez, e ele não retrocedeu, por que eu, um comedorzinho de arroz e feijão, vou retroceder diante de qualquer coisa, de qualquer situação que me chega na minha vida? Por quê? Eu não tenho razão, eu não tenho motivo para largar do arado, para deixar. Eu só posso fazer continuar. Porque eu sei que no fim dessa história haverá uma recompensa. E não trabalho por conta da recompensa. Não trabalho por conta da recompensa. Eu trabalho para poder ter acesso na eternidade. A maior recompensa de um cristão qual é? Entrar na eternidade. Eternidade, esse é o nosso alvo. É entrar na eternidade. Então eu não consigo compreender, eu não consigo entender como é que pessoas que dizem que estão em Cristo, que Cristo está nela, que está na videira verdadeira, por qualquer razão, larga esse negócio. Por qualquer razão, vira a cara. Por qualquer razão, vira as costas. Não é para mim. Não é para um corpo de obreiro que se vira as costas. Se vira as costas para aquele que lhe dá vida. Se vira as costas para aquele que lhe dá o fôlego de vida para você viver e saúde para você continuar a caminhada. Então, por qual razão que eu vou virar as costas para aquele que me mantém diante de alguma adversidade que não pode nem me destruir? Não pode. O que pode te destruir, irmão? Você mesmo. O ser humano só pode ser destruído por ele mesmo, não é por outra coisa. Não é por ninguém. Ninguém vai destruir ninguém do nada. Você se destrói por você mesmo. Você se permite ser destruído. Então, no Evangelho é assim, Ninguém foi chamado para ficar ser crente, que nem o povo gostar de falar, crente 007, espião, crente secreto. Todos nós somos chamados para ser o quê? Lamparina. Não é o que diz o texto? Você não tem uma lamparina e coloca ela debaixo do alqueire ou debaixo da pia. Você tem uma lamparina para colocar ali em lugar que fique de tal forma que ilumine e te dissipe as trevas. Assim somos nós. Nós estamos no meio de trevas, somos lamparina e estamos no meio dessas trevas, e no meio dessas trevas a nossa luz vai dissipar essas trevas. Quer dizer que nós somos refletores. Nós somos astros apagados, como diz Paulo. A luz de Cristo ilumina quando nós. Nós não temos brilho próprio. Não. Nós refletimos a luz de Cristo.
Vocês sabem que a estrela é morta, né? A estrela é um corpo celeste morto. Quando você vê lá no céu, lá, aqueles pontinhos de luz, é porque ela está refletindo a luz do sol. Aí Paulo diz que nós somos o quê? Nós somos como que? Astros. Ou seja, está dizendo, não, nós não temos brilho próprio não, mas Cristo reflete em nós a luz dele e a glória dele reflete em nós. Então, nós não fomos chamados para ficar somente sentados, nós fomos chamados para dar fruto. E esse fruto tem que permanecer. Agora, para dar fruto, eu preciso alcançar o que é maturidade cristã. Porque eu não posso parar por nada nessa vida. Abra em Colossenses, nós estamos nesse texto aí, à noite, no capítulo 1 e o versículo 15. E vamos ler o que Paulo diz aí em Colossenses, capítulo 1, versículo 15 a 20. Olha aí o que ele diz. A pergunta é: como os cristãos se tornam maduros? Versículo 1 ele vai elencar algumas coisas aqui. Capítulo 1 do versículo 15 a 20. Ele diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criados todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem aonde? Você está vivo por conta de quê? Você está vivo por conta dele. O ar que todos nós respiramos aqui, seja crente, não seja crente, por que nós respiramos este ar? Porque ele faz a manutenção para que tenha oxigênio no ar, para que você respire bem. Então, todas as coisas subsistem nele. Então, é a ele que eu vou servir, é para ele que eu vou fazer, e eu fazendo para ele, que é aquele que subsiste, aquele que existe, que está acima de tudo e de todos, é a ele que eu vou fazer para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja exaltado, para que o nome dele seja engrandecido. Qual é a finalidade do crente maduro na fé? A finalidade do crente maduro na fé é buscar a glória de Deus. É buscar que o nome de Deus seja glorificado entre os homens. Não é buscar a glória para si, mas é buscar a glória de Deus entre os homens. É essa a finalidade nossa. Glorificar o nome do Senhor. Versículo 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Quem é o cabeça? Cabeça não sou eu, cabeça não é vocês, o cabeça não é o corpo de obreiro. Cabeça da igreja, quem que é? Cristo é o cabeça. Ora, qual é a função da cabeça? A cabeça é aquele que vai, quando fala cabeça, está falando daquilo que tem dentro do crânio cefálico. Aqui os miolos, os neurônios. É isso que controla o meu corpo. É isso que dá comando ao meu corpo. Se um fiozinho aqui, irmão, se um fiozinho de nada desencapar, acabou o corpo. Acabou. O corpo fica imprestável. Como está tudo funcionando direitinho, o corpo então está tendo comando direitinho. Ele é o cabeça da igreja. E ele sendo cabeça, a gente pode ter a certeza que nenhum fiozinho vai desencapar e vai perder o controle. Ele vai continuar no controle de tudo, inclusive de sua igreja. Mas entre milhões de neurônios não pode falhar Nenhum. Tem que estar tudo funcionando perfeitamente. Perfeitamente. Porque senão uma parte do seu corpo vai ser afetada. Então tem que estar, o que está aqui dentro da caixinha tem que estar funcionando 100%. Não pode funcionar 80%, não pode funcionar 70%, tem que funcionar 100%, porque se não funcionar 100%, o corpo não terá o comando que precisa ter. Tá certo? Então a gente pode ter uma certeza que Cristo é o cabeça. Fala, Murilo. Quer dizer que Cristo é a mente e nós somos o corpo que obedecemos à mente. Se o nosso corpo obedece à nossa mente, nós também devemos obedecer a Cristo. Porque ele é o cabeça. E como membro desse corpo que tem um cabeça, nós obedecemos o comando do cabeça.
É o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Ou seja, nada está além de Cristo, nem depois de Cristo. Cristo está acima de tudo e de todos. Não existe nada, nem antes e nem depois de Cristo. Cristo é o primeiro. Dentre a ressurreição, Ele é o primeiro, Ele é a primícia. É Ele que deu a certeza, a segurança de que, assim como Ele ressurgiu, ressuscitou em corpo glorificado, assim também nós seremos. Ele está dando a garantia para nós que o que aconteceu com Ele também acontecerá conosco. Por isso que Paulo coloca aqui que Ele é a preeminência. Ele é o primeiro. Ele é o primeiro e Ele é o último. Ele é o alfa e Ele é o ômega. Entre a primeira letra do alfabeto grego e a última, Ele continua sendo tudo. De todo o alfabeto, Ele continua sendo exatamente tudo. Por isso que Ele é a preeminência. Verso 19: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, todo o poder nele habitasse. Verso 20: o que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Que haja equilíbrio, que haja ordem, que haja paz, que haja harmonia. Tudo isso, querido, se faz nele. Paulo vai dizer aqui no texto, nós vamos ver depois, à noite, que tudo converge nele. Tudo que existe, tudo que foi criado, converge nele ou volta-se para ele, para que o nome dele seja glorificado entre os homens. Então, como se tornar maduro? Avança. Primeiro, eu tenho que entender que ele é Senhor da criação. Amém? Amém. Crente maduro tem que compreender, ele é o Senhor. Se ele é o Senhor, eu sou o quê? Se ele é o Senhor, eu sou servo. E como servo eu faço o quê? Obedece. Simples assim. O crente maduro entende que ele é o Senhor. Senhor de toda a criação, inclusive da minha criação. Se ele é o Senhor da criação e eu sou a coroa dessa criação, fui criado por esse Senhor, então eu sou o servo que tem que obedecer o Senhor. Querido, vamos voltar um cadinho aqui. Vamos lá para 1 Coríntios. Uma igreja que estava faltando esse entendimento aqui, viu? Se essa igreja aqui tivesse entendimento aqui, não teria passado por tanto problema como passou essa igreja aqui. Lá, Paulo vai dizer no capítulo 3 das discórdias que estava havendo entre eles lá. Deixa eu ver se eu acho o texto que eu quero aqui. Primeiro 1 Coríntios capítulo 3, versículo 4. Porque ele diz assim, ó, versículo 4. Porque diz um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo. Porventura, não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, porque quem faz tudo em todos é Ele. Se eu entender que Ele é Senhor, e que eu estou sob o comando desse Senhor, eu só posso fazer obedecê-lo. Agora, irmão, como é que eu vou obedecer alguém que eu não conheço? Tem como? Não tem como. Você só obedece quem você conhece. Se você não conhecer, não tem como você obedecer. Como é que você vai obedecer a um desconhecido? A não ser por força da coerção. Quando você entra no trabalho, há uma coerção, há uma obrigatoriedade de você obedecer um líder, um encarregado que seja, mas sem conhecer. Mas isso aí é por baixo da coerção. Mas não tem como obedecer de forma amorosa se eu não conhecer aquele a quem eu vou obedecer. Porque no trabalho você obedece porque você é obrigado. Você pode até não gostar lá do seu encarregado, do seu chefe lá, você pode até não ir com a fachada, mas você tem que obedecê-lo porque você depende dele para ganhar o teu salário.
Mas a obediência aqui é diferente. A obediência aqui tem que ser amorosa. Para amar alguém, o que precisa, irmão? Como é que faz para amar alguém? Não existe amor se não tiver conhecimento, filho. Não tem como você amar ninguém se você não conhecer, meu Deus do céu. Eu casei com minha mulher. Foi arranjado o casamento? Foi. O pai e a mãe foi lá e fechou um negócio lá com a outra família, como é feito no Oriente até hoje. E tome. Não, tem que ter conhecimento. Pelo conhecimento vai crescendo aquilo que é chamado de amor. A obediência amorosa, querido, é essa. É aquela obediência que eu vou partir a conhecer esse Senhor, e conhecendo esse Senhor eu vou desenvolver uma obediência amorosa. Eu não vou desenvolver uma obediência doentia. Qual é a obediência doentia? Eu tenho que fazer porque se eu não fizer ele vai arrancar minha cabeça. Eu tenho que fazer porque se eu não fizer ele vai matar não sei o quê. Isso não é obediência, irmão. Amorosa não. Isso é uma obediência sem entendimento, sem consciência. E Deus não trabalha sob pressão com ninguém. Você quer fazer, você faz. Se você não quiser fazer também, você não faça. Ele não vai te obrigar a nada, não. E nem vai matar ninguém, vai matar seu filho, matar seu pai, vai matar ninguém. E depois eu vou explicar essa questão, mas lá no Antigo Testamento tinha isso, mas tem uma diferença para o Novo e o Antigo, não. Deus não é um matador. Então tem uma diferençazinha aí. Então eu desenvolvo uma obediência amorosa quando eu passo a conhecer esse Cristo. Quando eu conheço esse Cristo, eu vou entender que Ele é o quê? Ele é Senhor. Se Ele é o Senhor, obedientemente eu vou obedecer Ele claramente. Não cegamente, porque não existe fé cega. Existe uma fé racional, uma fé com entendimento. Não, estou obedecendo por isso aqui, por essas razões aqui. Então, se eu entender que Ele é o Senhor da criação, logo eu vou entender que Ele é meu Senhor também. Segundo, como Senhor da igreja. Quem é o Senhor da igreja? O Senhor da igreja não sou eu. O Senhor da igreja é Cristo. Quem é que manda nisso aqui ainda? É Cristo, querido. Quem é o Senhor? É Ele. Eu estou 30 anos aqui, e 30 anos esse Senhor mandou como Ele bem quis e do jeito que Ele quis, e ninguém pode fazer nada contra a vontade dEle. Alguém pode fazer alguma coisa contra a vontade do Senhor? Pode. Só se for muito retardado, só se for muito doente da cabeça para lutar contra o Senhor da onde? O Senhor da igreja. Ele é o Senhor da igreja. Ele perdeu o controle de alguma coisa, por um acaso? Sim ou não? Não Deus não perde. Se Ele é Senhor, o Senhor tem controle de tudo. Por exemplo, existe diferença em dizer aquele que é poderoso e aquele que é todo poderoso? Tem diferença de um para outro? Tem. Eu dizer, fulano, por exemplo, eu digo Jair Messias Bolsonaro é poderoso. Jair Messias Bolsonaro é todo poderoso. Tem diferença de uma coisa para outra? Deus não é poderoso. Porque se Ele fosse só poderoso, Ele seria mais um dentre muitos poderosos que nós temos no mundo. A Bíblia diz que Ele é todo poderoso. Ele abarca todo o poder, possível e impossível. Ele abarca todo o poder, está na mão dEle. Portanto, se está na mão dele, indica que ele não perdeu o controle de nada, ainda que eu tenha a sensação que ele perdeu o controle, mas ele não perdeu o controle de nada. Deus, irmãos, não está escrevendo a história. A história já está escrita desde a eternidade. Tudo que eu vejo acontecer, tudo que eu vejo surgir, já está determinado desde sempre. Não é que Deus está lá no céu, trabalhando e fazendo as coisas acontecer. Não.
Deus já determinou todas as coisas antes da fundação do mundo. Não é o que nós lemos lá em Efésios? Que a nossa redenção se deu aonde? A nossa redenção não se deu no tempo, a nossa redenção se deu na eternidade. Antes da fundação do mundo, a nossa redenção já estava pronta. Antes de Ele criar todas as coisas, tudo que nós vemos acontecer, já estava previsto que iria acontecer, porque Ele é o Senhor da história. Quem é o Senhor da história? Tem que ser Deus, ué. E se você quiser ter certeza que Ele realmente é o Senhor da história, então leia Daniel. Leia Daniel capítulo 2, que acho que é o sonho do Nabucodonosor. Leia, Daniel escreveu no ano 600 a.C. Pega um livro de história geral. Pega um livro de história geral e vá conferir se aqueles reinos que ele estava dizendo no ano 600, se não aconteceu um após outro. Se aconteceu um após outros, é porque quem falou tem domínio sobre a história, escreve a história e faz a história. Ele é o Senhor da história. Ora, se Ele é o Senhor da história, quem dirá? Ele é o Senhor dos comedores de arroz e feijão. Ele é o Senhor da igreja. Ele não perdeu o controle de nada. É Ele quem manda, é Ele quem decide, é Ele quem faz todas as coisas acontecerem exatamente do seu jeito. Por isso que nada pode nos espantar, nada pode nos deixar em sobressalto. Não, e agora? Agora nada, irmão. Agora que a igreja tem um Senhor. Ele é a imagem e plenitude de Deus, ué. Ele não é, eu já expliquei a vocês que não se pensa em trindade dessa forma. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Se pensa em trindade de forma linear, porque não tem nem maior e nem menor. O mesmo poder que Deus tem, o Filho tem, o Espírito tem, portanto, são co-iguais, co-eternos, coexistem, juntos, são o que são, Deus. E Cristo é a completa imagem de Deus. Como ele falou, alguém perguntou para ele, nos mostra o Pai. Mas meu Deus do céu, vocês já estão comigo, e vocês ainda não viram o Pai, ué? Vocês estão aonde? Vocês estão andando comigo mesmo ou vocês estão andando com o capeta? Porque se vocês estão andando comigo, já era para vocês terem visto a imagem do Pai em mim, porque eu sou a plenitude da imagem de Deus. Ele é exatamente aquilo que Ele é, Deus. Ele plenificou, Ele mostrou para o ser humano quem é Deus. Quem é Deus, irmãos? Deus não é um justiceiro cego, louco, que está lá no céu babando, esperando uma escorregadela minha para me matar ou arrancar minha cabeça. Deus é amor. Ele é tão amoroso que o que Ele fez? Enviou-se a si mesmo na pessoa do seu Filho para salvar toda a humanidade. Ele é a imagem exata de Deus. Você quer saber quem é o seu Criador? Olhe para o seu Senhor. Você quer saber quem é o seu Senhor? Olhe para o seu Cristo e você vai saber. Ele é a imagem, a plenitude de Deus está nele. Aquele que criou e reconciliou. Ele criou todas as coisas. Isso aqui não surgiu do nada, não surgiu de uma explosão, não surgiu de geração espontânea, não surgiu de uma matéria eterna que ela se auto-evoluiu. Não, isso aqui foi criado. E foi criado exatamente como é. Eu posso falar de evolução adaptativa, isso eu posso falar, ué. De evolução adaptativa, o ser humano ele se adapta a qualquer situação. Se você sair daqui e for morar lá no Alasca, nos primeiros meses você vai ter uma dificuldadezinha, mas você vai se adaptar àquele ambiente plenamente. Então existe uma evolução adaptativa. Não existe uma evolução como diz a biologia, como diz a ciência, que o homem veio de um macaco e foi se evoluindo. E agora colocaram uma imagem, eu vi essa semana, o Bolsonaro na frente, virado para o símio. Ou seja, como que se o homem voltasse para trás. Não, querido. Deus criou o homem perfeitamente como um ser humano. O homem não evolui.
voltando para o estado primeiro lá de símio, porque nós não fomos criados como um símio, nós somos criados exatamente como nós somos, como seres humanos. Nós nos evoluímos adaptativamente, vamos nos adaptando a qualquer tipo de situação, em qualquer tipo de circunstância, nós nos adaptamos. É diferente. Então, Ele é aquele que criou todas as coisas e reconciliou todas as coisas consigo mesmo, porque no pecado houve uma desestabilização generalizada. Vocês sabem que até a Terra ela tá buscando uma redenção final. Ela geme, segundo Paulo, no capítulo 1, ele disse que até a criação ela geme por uma redenção. Vamos ler Romanos capítulo 1 e versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como sua divindade se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Depois vocês acham aí, está em algum canto do capítulo 1 aí, em que o apóstolo Paulo diz que a criação, ela geme por uma redenção, porque a criação não está no seu estado natural e normal, assim como o homem também não está no seu estado natural e normal. Nós somos anormais, todos nós somos anormais, nós não estamos no nosso estado normal, nós estamos querendo voltar para o nosso estado normal, aquele com o qual nós somos criados, em que havia um equilíbrio, em que havia uma estabilidade, em que havia uma harmonia. Perceba que há uma desarmonia generalizada em todos os setores, naquilo que é criado, no cosmos criado, na terra criada, entre os homens não há uma harmonia. Precisamos voltar àquela velha harmonia. E como é que a gente faz isso? Está lá, ó, aquele que criou e reconciliou. E Paulo vai dizer lá no Efésios capítulo 2, que ele reconciliou consigo mesmo todos os homens. Ora, irmão, crente maduro, ele vai entender que ele é o Senhor da criação. Cristo é o Senhor da criação. Ele vai entender que ele é o Senhor da igreja. Ele não vai ficar pasmado, assustado, apavorado com o que acontece na igreja. Eu estava vendo nessa semana, a semana passada eu acho, quando eu vi lá uma discussão de uma grande denominação que está passando por uma transformação assim radical e acelerada. E eu vi lá no Facebook da pessoa uma discussão sem pé e sem cabeça, uma ofensa, uma linguagem feroz. E eu escrevi lá, eu digo, calma minha gente, calma, vocês estão numa rede, vocês estão numa rede que é vista por milhões de pessoas, e pessoas que não são crentes, vocês estão expondo assuntos internos de vocês, que não era para ser tratado aqui é para falar de evangelho, aqui é para falar de Jesus, aqui é para falar do Senhor da igreja, do Senhor da criação. Aqui não é lugar para ficar tratando de questões internas se tratam internamente, mas não faça isso aí, porque você acaba afastando as pessoas de Cristo. Agora, todo o processo que a igreja passa, que ela está passando, está tudo previsto. Quem é que é pego de surpresa? Aquele que não tem maturidade cristã para saber que essa coisa vai acontecer mesmo. Para saber que essa situação que nós estamos vivendo, ela vai acontecer dia a dia e aceleradamente. Para fazer o quê? Para que se manifeste o remanescente fiel. Porque, irmão, o remanescente fiel ele vai surgir no meio dessa baderna que nós estamos vivendo aqui. É no meio dessa bagunça louca que nós estamos vendo dentro do Evangelho, é que vai se manifestar aqueles que realmente estão esperando a vinda de Jesus. Porque eu já falei a vocês, muitos dentro da igreja já não creem mais que Ele vem. Já não creem mais. Por que não creem mais? Porque a forma como vivem, denunciam. Porque quem crê que Jesus vem, irmão, se aproxima dele todo santo dia. Amém ou não amém? Quem crê que Jesus vem, vive como que se ele viesse agora. Mas a descrença está tão grande, principalmente dentro da igreja, que as pessoas estão vivendo como que se ele não viesse mais buscar a sua igreja. Então isso é um processo natural. Não está descrito na palavra? Está descrito na palavra que essa situação, que esse esfriamento, que essa incredulidade iria adentrar dentro da igreja. Ora,
Quem não tem maturidade cristã para entender essas coisas, fica espamado e espantado. Mas aquele que tem maturidade sabe que Ele é o Senhor de toda a criação e que Ele é o Senhor da sua igreja e que Ele está passando o povo pela peneira. Ora, quem cair, meu irmão, é porque vai ficar para ir pelo segundo tempo. E aquele que está lutando para entrar no céu. Qual é a nossa briga, irmãos? Qual é a nossa maior luta? Nossa maior luta é trabalhar todo dia para entrar no céu. Diz a palavra de Deus no livro de Lucas que o céu é tomado o quê? A força. O céu não é tomado na facilidade. O céu é tomado à força. Então nós temos que brigar todo santo dia mas não é brigar aqui dentro para se matar, não. É brigar para servir a Deus. Que a maior briga nossa é essa, querido. A maior briga do crente é servir a Deus e se dobrar a Deus. Essa é a maior briga do crente. Porque na maioria das vezes, ou todas as vezes, nós vamos fazer aquilo que nós não queremos fazer. Nós vamos ter que nos dobrar à vontade daquele que determinou daquela forma. Aquele que quer daquela forma. Então eu tenho que brigar contra mim mesmo às vezes, para me dobrar essa vontade, para poder entrar no céu. Diga, irmãozinho. É exato. Paulo diz que nós temos que exercitar a nossa fé. Ora, irmão, quando você vai para a academia, você vai fazer o quê? É essa visão que Paulo tem. Você vai na academia para você fazer um condicionamento físico, para você fortalecer o seu corpo. Não é isso? Para fortalecer o seu corpo. Paulo está pegando essa visão do atleta. Ele sabe que o atleta lá nas Olimpíadas, na época, já tinha essas coisas. Ele sabe que para o cara ganhar, ele tinha que empregar uma força danada para poder alcançar o objetivo, que era ganhar lá o negócio lá. Ganhar lá o concurso, sei lá como é que chama. A competição. Então ele ficava observando o atleta antes, vendo o que o atleta faz para poder ter um desenvolvimento tão tremendo como ele tem. Como é que ele faz para chegar em primeiro? Aí ele não vai olhar a competição, ele vai olhar o dia a dia do atleta. Aí vai, nossa, então é assim que ele faz, é assim que ele é melhor que todo mundo, porque ele levanta cedo, ele come direitinho, ele tem uma vida regrada, ele faz os exercícios que ele tem que fazer, condiciona o corpo para poder chegar em primeiro. Assim é a fé. Ela tem que ser exercitada. Todo santo dia ela tem que ser exercitada. Portanto, que o céu é tomado à força, não é à facilidade. Para empreender força, irmão, muitas vezes eu vou lutar contra mim. Eu já falei a vocês que nosso maior inimigo somos nós, mas não é o diabo. Crente maduro que está em Cristo sabe disso. Agora, crente que não entende isso, irmão, fica brigando com o diabo. Quando na verdade tinha que brigar, a primeira luta dele não é com o diabo. A primeira luta dele é com o diabo chamado ele. Esse é o primeiro diabo. Qual é o seu primeiro diabo? Você mesmo, irmão. E tem crente que tudo qualquer coisa que acontece de ruim, ele põe um pouco do diabo. E sempre vai ele mesmo culpado. É mais fácil culpar os outros do que reconhecer seus próprios erros. O seu primeiro diabo a ser vencido é você mesmo, tá, irmão? A palavra diabo significa opositor, aquele que coloca obstáculo. Você é o primeiro a colocar obstáculo para servir a Deus. Você é o seu primeiro diabo. Porque você é o primeiro a colocar obstáculo para não servir a Deus. Entendeu, irmãos? Então, quando eu falar que você é o seu primeiro diabo, não é que eu estou lhe ofendendo, é que eu estou pensando na etimologia da palavra, no sentido da palavra. Diabo é aquele que coloca obstáculo, aquele que gosta de colocar tropeço. Então você é o seu primeiro diabo a ser vencido, porque você é o primeiro a colocar obstáculo para não servir. Você é o primeiro a colocar obstáculo para não obedecer o seu Senhor. Aí é claro, depois que você já foi seu primeiro diabo, aí você chama o seu segundo parceiro, que é ele mesmo. Aí junta dois diabos, aí dá uma diabrada só. Amém? É assim que a banda toca, querido. Ah, pastor, isso é duro. Não sou duro, só sou realista mesmo. A realidade é essa. O maior inimigo a ser vencido somos nós.
E Cristo deixou isso bem claro na tentação. O diabo veio oferecendo um monte de coisa para ele. Foi dando. O que ele fez? Ele foi negando tudo aquilo que o diabo oferecia. Os apóstolos são nossos maiores exemplos. Todos os dias lutavam contra eles mesmo, para se dobrar ao senhorio de Cristo e fazer aquilo que Cristo queria que fizesse. Porque não pensam, senhores, que eles concordavam com tudo que Cristo fazia, com tudo aquilo que Cristo mandava. Os apóstolos tiveram uma dificuldade imensa para entender que o evangelho era para todos. Eles não conseguiram entender que o evangelho era para todos, tiveram dificuldade. Quando é que isso foi? Só que é o seguinte, eles tinham dificuldade de entender que o evangelho era para todos, mas eles sabiam que eles tinham que lutar contra essa dificuldade deles e se dobrar ao senhorio de Cristo, que diria que o evangelho é para todo homem. Por isso que ele levantou Paulo. Levantou um camarada do meio, entre eles ali, os principais deles ali, para fazer a pregação do evangelho para os gentios. E quando é levantada a perseguição, aí você começa ali no capítulo 8, que Filipe está pregando para quem? Para samaritano, para gentil. Pedro está dentro de quem? Na casa de um gentil, pregando a palavra para um gentil. Entende? Não, então quer dizer que é para eles também. Então, o primeiro diabo a ser vencido se chama eu. Ele levantou Paulo, teve grande oposição, né? Esses apóstolos. Tá? Então é assim que funciona. Crente maduro entende que o primeiro a ser vencido é você mesmo. Quando você lê Mateus capítulo 16, ele não diz negue-se ao diabo, ele diz negue-se ao diabo? Não, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo e depois você me siga. Porque o primeiro inimigo a ser vencido somos nós mesmos. Se nós não conseguimos vencer a nós mesmos, nós não fazemos nada para Deus, irmãos. Então, quando um crente vem com essa conversa mole para o meu lado, que deixou de fazer a obra por causa de um, por causa de outro, eu não digo para não dizer que eu estou ofendendo, mas eu pensei, ele é o primeiro diabo dele, ele não sabe. Ele ainda não entendeu que ele é o primeiro diabo dele, que ele precisa vencer a ele mesmo para ele servir a Deus, ele não entendeu ainda. Então, o primeiro a ser vencido, querido, é você. Quando você vencer você mesmo, pode ter certeza que tudo vai ficar facinho. Tudo vai fluir da melhor maneira possível. Eu não sou melhor do que ninguém, não sou melhor do que nenhum de vocês. Eu só aprendi uma coisa: eu sirvo a Ele. E acabou. Eu sirvo a Ele e acabou. Eu não sirvo a ninguém. Eu não sirvo uma instituição. Eu não sirvo um cargo. Eu sirvo uma pessoa. Uma pessoa que é o Senhor da criação, Senhor da igreja, e que nele tem a plena imagem de Deus. E que reconciliou tudo nele. É assim que a vida é vencida. É assim que você continua esperando a vinda do Senhor até Ele vir no arrebatamento ou Ele chamar você. Tá? Dessa forma. Deixemos de lado Jesus insignificante, fraco, popstar, político e revolucionário. Eles são caricaturas. São imagens daquilo de um Cristo que não existe. Esse Cristo insignificante, qual é? É um Cristo que não manda na sua igreja. É um Cristo que tolera tudo. Ele não disse, vinde a mim e continue como está. Ele diz, vinde a mim. Mas vinde a mim e se converta. Vinde a mim e se trabalhe todo dia. Então ele não é esse Cristo insignificante, fraco. Um Cristo que tolera tudo. Um Cristo que não lida com justiça e juízo sobre os seus filhos. Ele é um Cristo amoroso, mas ele é um Cristo justo. E é um Cristo justo que disciplina e corrige seus filhos. Porque quer o bem dos seus filhos, quer os seus filhos servindo a Ele, quer os seus filhos crescendo diante dele. Então ele não é esse Cristo fraco, popstar, político, revolucionário. A igreja hoje se tornou uma politicagem dos infernos. Uma politicagem desgraçada, suja, nojenta, podre. Literalmente. E é por isso que aqui eu não permito politicagem. Nem de fora, nem de dentro. É por isso que aqui, quando vocês vão votar, vocês não sabem nem quem vocês vão votar. Vocês vão por aquilo que desorientar a cabeça de vocês. Aqui não tem 30 dias de antecedência para se apresentar os candidatos, para ficar com politicagem.
Aqui não é lugar disso. Aqui tem um Senhor, e se ela tem um Senhor, é Ele quem comanda, é Ele quem coloca, é Ele quem tira, é Ele quem decide. Aqui não é lugar disso. Mas, querido, infelizmente, as coisas lá de fora vêm impregnando a igreja de Cristo e que virou uma politicagem medonha, em que você vê a liderança se aliando com a politicagem, e isso não vai dar boa coisa, irmão. Casamento entre igreja e política, na história da igreja, nunca deu nada que preste. Só deu coisa ruim. Nunca gerou nada que preste. A começar do século IV. Antigamente o pessoal falava, o cristianismo que nós temos, ele nasceu com Constantino. De fato, é verdade. Esse cristianismo que nós temos, ele nasce lá com Constantino. Quando ele começa a tirar o cristianismo da ilegalidade, e depois lá na frente, eu esqueci o nome do imperador, vai colocar o cristianismo como uma religião oficial. Aí, meu irmão, aí degringolou e está degringolado até agora. Então, política e igreja não orna, não casa. Política e poder, política e igreja não casa. São coisas que estão e são diferentes, são poderes diferentes, são objetivos diferentes, são buscas diferentes. A política busca as coisas da onde? Da terra. A igreja busca o quê? Ela busca as coisas dos céus. Então são coisas equidistantes. Temos nossos representantes lá? Temos. Então eles que façam o trabalho deles lá. E façam da melhor forma possível para que a igreja, não somente a igreja, mas a sociedade como um todo, seja beneficiada. Porque a política ela foi dada para beneficiar a todos, não a parcela. Se eu trabalhar com política, irmão, vou colocar lá meus candidatos lá, vou colocar meus senadores, meus deputados, meus vereadores, meus governadores, meus prefeitos, meus secretários, para trabalhar ao nosso favor. Está errado. Está errado. Cristo, por um acaso, trabalha no favor de um de outro? Não, ele trabalha a favor de todos. Então, a política ela serve para trabalhar para todos, mas como homem, em tudo aquilo que toca, degenera tudo, estraga tudo, é isso que a gente vê. Então ele não é um líder revolucionário e muito menos político. Avança, por favor. Como os cristãos se tornam maduros? Onde encontramos o Jesus autêntico? Ele deve ser encontrado na Bíblia. O Jesus autêntico, aquele que me faz crescer, aquele que me faz amadurecer, está na Bíblia. Irmão, por que quando a gente fala de exemplo de espiritualidade, as pessoas fazem biquinho e torcem o narizinho? Porque o nosso maior exemplo de espiritualidade quem é? É Moisés? O nosso maior exemplo de espiritualidade é Cristo. Você quer ser crente espiritual, crente maduro, Cristo. É por isso que tem 4 evangelhos. 4 evangelhos falando da mesma pessoa. Se um evangelho está pouco para você aprender, você tem mais 3 para você aprender. E se os evangelhos estão pouco para você aprender, você tem as epístolas que desdobram aquilo que está dito no evangelho. Você não está conseguindo compreender o que está dito lá nas histórias? Vai para as epístolas, que as epístolas vão desdobrar quem é o nosso Cristo. Então, o crente maduro, ele encontra Cristo aonde? Na Bíblia. O retrato que o Pai fez do Filho, colorido pelo Espírito Santo. Olha o que diz lá, João capítulo 5, versículo 39. Vamos ler esse texto aí de João, capítulo 5, e o verso 39. Alguém lê, por favor. Examinai as Escrituras, porque vós cuidaste nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quem é que testifica de Cristo, meu irmão? A Bíblia testifica de Cristo, a Bíblia fala de Cristo, a Bíblia narra Cristo, a Bíblia diz os fatos de Cristo, os feitos dele, aquilo que ele fez.
Como é que ele fez para ser o homem que foi? Você sabe que o princípio de Deus foi o princípio homeopático. O princípio homeopático é que se combate a doença com a própria... O que enfiaram no seu corpo? Nessa vacina? Enfiaram o vírus. Enfiaram o vírus em você. Para o seu corpo criar os soldadinhos, para que quando a doença entrar, identificar e neutralizar, combater. Então ele injetou a doença no seu próprio corpo. Ora, como é que Deus fez para resolver o problema do pecado? Ele coloca o seu filho, tabernáculo o seu filho numa carne de fraqueza. Digo, vai lá, filho, mostra para eles que mesmo nessa carne, e Cristo foi igual a nós em tudo, exceto no pecado, porque ele nunca pecou, ele nunca se achou pecado, mas ele deu exemplo que se pode servir a Deus na fraqueza, na fragilidade humana. Ele mostrou que dá para servir a Deus, que dá para fazer a vontade do Pai, mesmo na fragilidade humana. Então, aonde é que eu sei disso? Na Escritura Sagrada me diz isso, que ele é a imagem exata do Cristo, do Deus Todo-Poderoso. E que se eu quero conhecer, se eu quero crescer, aonde é que eu tenho que examinar? Segundo João, eu tenho que examinar as Escrituras, porque são elas que contam a respeito de Cristo. São elas que testificam o que ele fez. São elas que testificam o que ele realizou por mim e por você. Por isso que sempre tem que se lembrar da vida de Cristo, irmão. Se eu quero servir a Deus de verdade, se eu quero trabalhar para Ele de verdade, eu vou estar sempre pensando na vida dele. Eu nunca vou achar que o problema que eu tenho é maior daquilo que ele enfrentou. O problema que ele enfrentou é muito maior. Muito maior. Carregar o pecado da humanidade todo em suas costas. E o que você carrega é só seu. O problema que você tem é só seu, de mais ninguém. Então é muito mais fácil você carregar só o seu problema, só a sua dificuldade. Então, aonde que eu vou encontrar ele? Nas Escrituras Sagradas. A ignorância da Escritura é a ignorância de Cristo. Olha aí, quanta gente ignorante. Quanta gente sem conhecimento de Deus. Quanta gente sem conhecimento de Cristo. Irmãos, quem aqui já leu a Bíblia toda? Tem que ler. Porque, como nós dissemos aqui, são elas que testificam dele. Você vai lá no Antigo Testamento, do que está falando? Dele. Está falando da vinda? Quantas pessoas, irmãos, ignorante assim completamente. Os irmãos ainda tem lampejo que lê aqui e ali, mas tem gente que não lê nada. Nada. Fica com informações esparsas. Um falou aqui, outro falou ali, um fala certo aqui, outro fala errado ali, vai montando aquele monte de coisa na cabeça, daqui a um pouco a pessoa não sabe nem quem é Cristo mais. Então, é nas Escrituras que nós conhecemos quem é Cristo. Então, a ignorância é a mãe, o pai, sobrinho, tio, de todas as desgraças na vida do ser humano. O ser humano é destruído por quê? Porque lhe faltou o conhecimento. Quanto mais conhecimento eu tenho, quanto mais conhecimento eu absorvo, mais eu consigo entender quem é Cristo, mais eu consigo me colocar diante de Deus. E nada vai me abalar, e nada vai me espantar, nada vai me tirar do foco primeiro. Qual é o foco primeiro? Servir a Cristo em todo tempo. Você não vai ficar melindrado com nada. Quando te chamam de desgraçado, fique tranquilo. Chamaram ele de Beelzebul. Quando não acreditaram naquilo que você diz, naquilo que você faz, também não acreditaram nele. Por que você será melhor do que ele? Por que nós seríamos melhor do que ele? Por que nós seríamos aplaudidos se ele não foi? Ele foi insultado, ele foi morto, ele foi maltratado. Por que você quer um tratamento diferente? Eu não entendo a cabeça da crentalhada, não. A crentalhada quer ser aplaudida. Mas onde que está na Bíblia dizendo que nós vamos ser aplaudidos? Se nós seguimos as pisaduras do mestre, então se prepare, Se prepare para ser maltratado, para ser xingado, para ser perseguido, para ser caluniado. Se prepare para tudo isso aí, porque quem vem para o Evangelho é para isso aí mesmo. É essa vidinha que tem para você. Quando você vê muita gente aí te aplaudindo, irmão,
Digo, eu estou com algum problema. Tem alguma coisa errada comigo. Eu não estou servindo a Jesus, não. Estou servindo ao capeta. Porque a Bíblia me diz que aquele que segue as pisaduras do Cristo, ele vai ter uma vida difícil de perseguição, marcada por perseguição dia após dia, marcada por descrença dia após dia. Então, aonde é que está esse evangelho? Das palmas, né? Ele não existe. Quando o mundo começar a te aplaudir, você pode ter certeza, não é ele que eu estou servindo, não. Eu estou servindo outro Cristo, porque o Cristo que eu sirvo, segundo o que ele diz lá em João 14, ele disse que o mundo nos odiaria. Ele não disse que o mundo ia nos aplaudir, nos afagar, dizer, olha que crente bom, olha que crente lindo. Não, ele disse que o mundo nos odiaria. Por quê? Porque nós servimos a ele, seguimos o exemplo dele. Para quem esse chamado a maturidade é direcionado? Para quem que é direcionado? Avança, eu encerro aqui nesse slide. Para quem esse chamado a maturidade é direcionado? O qual nos anunciamos advertindo a todo homem. Chamado maturidade para todo homem, e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. A maturidade, irmãos, é para todo homem que está em Cristo Jesus. O homem que está servindo a Jesus não pode ser um menino na fé a vida toda. Há um período de infância na fé? É claro que há, porque estamos iniciando. Mas à medida da caminhada, nós vamos crescendo, nós vamos amadurecendo, nós vamos desenvolvendo a nossa vida espiritual diante de Deus. Irmão, quantas pessoas estão angustiadas porque Cristo não levantou ninguém para profetizar para ele, ou para mostrar nada para ele? Quantos crentes apavorados com isso aí? Ai, mas Cristo não falou comigo. Como é que não falou? Cadê a Bíblia? Cadê a palavra? Ah, mas Deus não levantou ninguém para falar comigo. Mas cadê a palavra? Cadê a Bíblia? Deus fala com a gente toda hora que a gente abre a palavra, Ele está falando. Toda hora Ele está falando. Ele só vai falar, levantar alguém na hora que Ele quiser, irmão. O crente maduro, ele tem que viver com isso. Ele tem que saber que Deus está com ele, e que toda hora que ele abre a palavra, Deus está falando com ele. Não é abrir tipo assim, vou abrir para ver onde Deus fala comigo. Não, não é assim não. Abra direitinho. Faça a leitura ordenada e sequenciada. Comece pelos evangelhos, eu vou começar a falar com você pelos evangelhos. Vai para as epístolas, ele vai falar com você. Apocalipse, vai para o Antigo Testamento, ele vai falar com você. Mas tem gente que fica apavorado. Ah, mas Deus não falou nada. Ah, mas Deus não disse nada. Ah, mas Deus não mostrou nada. Ué. E por conta disso você não vai andar? Você não vai viver? Você vai deixar de crer? Nós cremos, não é por aquilo que Ele fala e mostra. Nós cremos por aquilo que Ele diz, que está na Bíblia, na palavra. E não é toda a boca que abre e diz assim diz o Senhor, que eu tenho que acreditar. Não é. Diz João que toda palavra, toda profecia inspirada, não é nem inspirada, toda palavra profética que é dada, ela tem que ser feita o quê? Segundo João, ela tem que fazer o quê? Julgar. Não é nem esperar acontecer, é julgar. A pessoa? Não, aquilo que a pessoa falou. Porque aquilo que a pessoa falou, você vai saber qual é o espírito que está todo naquela pessoa. E julgar segundo a Bíblia, né? Como é que você vai fazer a análise se você não conhece a Bíblia? Eu julgo segundo a palavra. Ou seja, qualquer visão, qualquer revelação, qualquer profecia que Deus der, vai estar coadunada com a sua bendita palavra. Você nunca vai ver Deus levantar alguém para falar com alguém, ou para mostrar alguma coisa para alguém que não esteja coadunando com a sua palavra. Está tudo coadunado com a palavra. Agora, para ter esse discernimento, é preciso
conhecer Cristo pela sua bendita e poderosa palavra. É por isso que antigamente existia escola de pastor, de profeta, né? Não especificamente para o dom em si, Sim. mas que o profeta tinha as outras obrigações que ele tinha que saber fazer. Ele tinha que conhecer, por exemplo, o que dizia. Ele tinha que saber interpretar a lei, que eram os 5 livros que eles tinham. Onde é que ele aprendia? Com os profetas mais velhos. Ele aprendia a interpretar a lei. Mas quando Deus queria dar uma palavra inspirada, então ele colocava a palavra dentro do profeta. E quando o profeta dizia, assim diz o Senhor, o povo sabia, é Deus falando. Então, querido, maturidade cristã nós alcançamos à medida que nós meditamos, à medida que nós estudamos a palavra do Senhor. Maturidade cristã não vem de graça. Maturidade cristã não cai do céu. O que caiu do céu foi a salvação. Agora, como diz Paulo, eu tenho que desenvolver a salvação. Não é desenvolver a salvação em si, porque ela já está completa e dada. É desenvolver a minha maturidade, o meu crescimento espiritual. É esse que eu tenho que desenvolver todo santo dia diante do Senhor. Quando você faz lá o seu devocional, quando você para sentar, para estudar, para meditar na palavra, você está buscando o crescimento diante do Senhor. E quando é que nós crescemos? Irmão, a gente cresce até o dia que nós estivermos vivos, com esse olho aberto, nós vamos crescer até o último dia de vida. Nenhum cristão pode achar que aprendeu tudo. Não aprendemos tudo, não. A gente vai aprendendo dia a dia. É a conta-gota. A conta-gota. Então, todo dia eu aprendo alguma coisa nova diante de Deus. Então, todo dia eu tenho que estar estudando a palavra de Deus para poder servir a Ele em todo o tempo. Tá bom? Deus abençoe os irmãos.